Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Rosa dos Ventos, um podcast inteiramente dedicado à jornada interior, psicológica, simbólica dos imigrantes brasileiros aí pelo mundo. Hoje eu dou início a uma série de depoimentos, vai virar uma playlist aqui no nosso canal. E essa série não poderia começar melhor do que com um depoimento de uma mulher, né? Um depoimento de coragem de uma mulher que se lança ao mundo aí sozinha, passando por vários países que não são muito usuais dos brasileiros, como veremos. Mas antes de apresentar a nossa convidada para o depoimento, eu queria comentar 3 pontos assim que eu acho que são muito importantes, né? Primeiro, entender que cada imigrante tem uma grande história, na verdade, para contar, de superação pessoal, de dificuldades, barreiras, aquilo que o impulsionou para sair do seu país, e isso ao longo de toda a história, né? A gente está aqui centrado neste período mais recente dos brasileiros, atual, mas é uma história de milênios, talvez, de grandes sagas épicas, na verdade, de imigração. Então, primeiro, dizer isso, né? Segundo, dizer que o nosso podcast, o Rosa dos Ventos, tem um especial interesse pelas histórias pessoais do indivíduo. Embora a gente trate de imigração e imigração, que são temas hoje discutidos aí geopoliticamente, questões muito sérias, né? Muito importantes. Mas o nosso foco aqui é no indivíduo, na pessoa, na sua trajetória pessoal, na sua experiência, as suas questões, enfim, esse é um segundo ponto que eu queria comentar. E um terceiro é falar da mulher, né? A mulher brasileira que emigra, às vezes passando por países que não têm o mesmo cuidado, a atenção com as mulheres. A gente sabe que elas, digamos, se expõem de forma muito especial e muito delicada. Bom, dito todas essas questões, eu também queria aproveitar para fazer um convite a vocês que se inscrevam no canal. Isso valoriza o nosso trabalho, leva o nosso trabalho a outras pessoas, caso você se interesse pelo conteúdo. E ao final, marque lá o seu gostei ou não gostei, para que a gente possa prosseguir nesse trabalho. Bom, passando agora para a apresentação da nossa convidada, que é a Ruth Hirte. Ela é formada em comunicação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Relações Públicas Internacionais no Instituto de Tecnologia de Moscou. Olha aqui o que eu falei lá no início, não é uma coisa muito usual para brasileiros irem estudar e viverem em Moscou de forma assim voluntária, né? Assim, não tinha uma conexão familiar, não é? Eu quero dizer voluntária nesse sentido, né? Não tinha nenhuma outra correlação, né? Foi uma oportunidade e ela foi explorar. Ela tem mais de 10 anos de experiência em comunicação, de negócios e uma grande atuação, na verdade, na área comercial, principalmente comercial entre empresas, né? Hoje ela atua na Europa como BDR, né? É uma sigla em inglês, BDR, né? Business Development Representative, que quer dizer uma representante de negócios, né? De desenvolvimento de negócios. E ela trabalha na Carnaval Agency, é uma empresa focada em matchmaker. Estou falando um monte de coisa em inglês. Matchmaker é combinar empresas, juntar forças, né? Ela ajuda a conectar essas empresas. Bom, Ruth vai nos contar a sua jornada desde o Brasil, passando alguns anos em Moscou, até hoje, onde ela vive na França com a sua família, 2 filhos e a sua família. Olá pessoal, olá Cláudio, eu quero agradecer em primeira mão o convite de estar participando desse projeto tão bonito que você tem desenvolvido para os nossos compatriotas, né, expatriados brasileiros que moram em todos os lugares do mundo. Obrigada mais uma vez pelo convite e será um prazer aqui estar compartilhando o meu depoimento com vocês, tá bom? Bom,
A minha história de imigração começa. Eu acredito que a minha imigração, na verdade, ela é um chamado. Por que é um chamado? Vocês vão entender ao longo do meu depoimento. Desde pequena, eu gostava muito de aprender outras línguas, né? Eu adorava o inglês, eu queria aprender o inglês, só que como eu estudei sempre em escola pública, a gente sabe que na escola pública algumas disciplinas deixam a desejar, e inglês era uma delas. Então, aos 6, 7 anos, eu chegava em casa com o livro da escola e tentava traduzir os livros ao pé da letra, né? Só que não é assim que funciona. Tipo, com um dicionáriozinho do lado, e aí o texto, e traduzia. Quando chegava no final, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não entendia o que eu tinha traduzido, no final das contas. E depois, claro que eu fui crescendo e na adolescência eu tive muito contato com música estrangeira, né? Eu gostava muito de música estrangeira, dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, eram músicas que basicamente eu ouvia muito. E depois, assim, o grande contato com o internacional veio durante a faculdade, porque na faculdade eu conheci muita gente do mundo todo, da Áustria, Alemanha, Inglaterra, até mesmo porque o meu processo de migração mesmo dentro do país, né? Começou quando eu era pequena, eu saí de uma cidade pequena, fui para uma cidade de médio porte, e depois para uma cidade de grande porte, que é Salvador, que é uma cidade internacional. Então eu já vivi esse processo migratório desde pequena. E isso foi crescendo dentro de mim, né, esse chamado, porque eu tinha curiosidade de conhecer o outro lado do mundo, o que é, como é, então existia essa curiosidade dentro de mim. E na faculdade, basicamente, eu tinha só amigos estrangeiros, eu não tinha amigos da própria faculdade. Era até mal visto por causa disso, mas era basicamente do grupo de amigos que eu sempre tinha mais proximidade e que eu convivia mais. Terminada a faculdade, eu decidi fazer um mestrado fora, né, motivada por essa curiosidade de querer conhecer o mundo. E eu fiz uma listinha de 5 países, mas fui parar justamente num país que não estava na minha lista. Eu tenho amigos que são da Moldávia, que moram na Bahia, são queridíssimos. Que um deles virou assim, mas por que você não vai fazer um mestrado na Rússia? E eu falei assim, mas eu não falo russo, o que eu vou fazer lá? Eu vou morrer naquele país. E aí ele disse, não, tem mestrado em inglês, você pode fazer. Então eu olhei o mestrado que eu vi, era um mestrado que exatamente correspondia ao que eu buscava como formação. E me inscrevi e fui chamada, assim, tudo muito rapidamente. Eu não esperava ir para a Rússia. Como eu tinha esses amigos moldavos, de certa forma, eles me apoiaram, né? Me explicaram o que fazer, o que não fazer, algumas dicas da língua, etc. Então eu saí meio que preparada do Brasil para ir para a Rússia, com algumas poucas dicas suficientes para poder iniciar a minha jornada como imigrante lá. E eu posso dizer que minha jornada na Rússia foi suave, porque eu cheguei lá como estudante, né? Não como em algum outro contexto, eu cheguei lá como estudante. Então, como estudante, você tem uma chegada mais tranquila, porque como você se socializa, você conhece os outros colegas, então você acaba se enturmando muito mais fácil, você acaba vivendo coisas muito mais fáceis culturalmente, você aprende coisas mais rápido, né, no contexto cultural, social, etc. Então, foi muito tranquilo e eu pude matar a sede e a vontade de conhecer essa outra cultura, esse outro mundo na Rússia, porque realmente foi uma imigração mais tranquila, né, em comparação às histórias de imigração existentes mundo afora. E as coisas do Brasil que eu senti falta na Rússia foi a comida, foi o sol, foi o calor, porque... E falar a língua materna, porque na minha vida na Rússia, basicamente, eu falava russo e inglês todos os dias.
Então, eu sentia falta de falar o português, apesar de ter uma amiga que fala português fluentemente, mas não é a mesma coisa, porque às vezes acabava me cansando um pouco mais, porque eu precisava explicar algumas palavras que eu utilizava, mas eu sentia falta, muita falta de falar a língua materna, verbalizar, né? Não é escrever, verbalizar, conversar, né? Então, que foi outro fator também que deixou a minha imigração para a Rússia mais confortável, foi encontrar essa amiga russa que fala português fluentemente. Então foi assim, foi um processo mais suave. E a comida, né? Tipo, eu sentia falta do pãozinho francês da padaria. E tanto que depois do mestrado, meus planos eram voltar para o Brasil para matar essa saudade que eu sentia, né? Do país, da comida, do calor, do sol. Então foi um processo positivo, essa é minha imigração para a Rússia. E aí agora vem a segunda imigração, que foi para a França. Na Rússia eu já conhecia meu atual marido, que é francês. E foi uma imigração, tanto não foi complicada, mas difícil, porque eu passei por 3 estágios de isolamento. O primeiro estágio não é uma exclusividade minha, mas foi global. Eu cheguei na França no período da pandemia e logo após a minha chegada eu engravidei. Então eu passei o isolamento materno, né, o isolamento pandêmico, que foi muito complicado, foi muito difícil para todo mundo. Eu grávida, né, com medo de adquirir o vírus, né? Então eu realmente me isolei para não ter complicações da gravidez e também não trazer complicações para meu bebê, porque afinal de contas era tudo novidade naquele momento. E o segundo isolamento foi linguístico, porque eu cheguei aqui, eu não falava francês e muito diferente dos russos. Os franceses, quando você fala inglês com eles, que eles não respondem em inglês, eles não tentam fazer esforço nenhum para comunicar com você. Né? Os russos eu tinha, apesar de não falar russo, eles me ajudavam de forma mímica, de alguma forma, de Google Tradutor, eles tentavam se comunicar e ajudar de alguma forma, e aqui na França não, eles baixam a cabeça e tchau. Então assim, foi um processo muito difícil, essa questão de isolamento linguístico, que passou, não é que passou, mas durou um pouco, mas após a minha gestação, quando a minha filha nasceu, eu comecei a falar o francês, né? Eu acho que era muito mais uma questão de instinto maternal, né? Eu preciso defender essa criança, eu preciso me comunicar nesta língua. Então eu comecei a falar francês e foi que eu comecei a sair um pouco desse isolamento linguístico para começar a ter relações sociais. Então eu passei basicamente 2 anos aqui na França, bem complicados, sem sociabilidade, apenas na relação com meu marido e com a família do meu marido. E meu terceiro isolamento foi o isolamento familiar, porque no Brasil já tinha um processo familiar um tanto complicado, então eu não senti, quando eu saí do Brasil, não sentia culpa de ter deixado a família, sentia culpa de ter deixado os amigos, né, amigos queridos. Mas aqui na França eu vivi um isolamento familiar, um auto-isolamento que eu fiz, porque as conversas na mesa não eram conversas que eram muito agradáveis. Bom, eu sou brasileira, eu sou descendente de africano, e as conversas na mesa me incomodavam muito. E eu comecei a me auto-isolar, porque eu não sou uma pessoa de entrar em conflito ou de impor minha opinião. Cada um vive a sua experiência, né? Mas para mim foi muito desconfortável, eu acabei me isolando e as coisas começaram a se complicar muito, né? Porque com a família do meu marido a gente teve o choque cultural. Eu sou brasileira pensando como mãe, como uma mãe brasileira, como pensa uma mãe brasileira. Então a gente teve embates, um choque cultural muito forte que a gente está tentando resolver agora. Mas eu passei por esses 3 processos de isolamento, que foram difíceis, muito difíceis. Aqui na França eu tenho 5 anos que moro aqui. Depois de 4 anos é que as coisas eu comecei a pacificar, né, essa relação com o país. Né? O
algo que foi... Claro que os dois contextos foram dois contextos diferentes. Eu fui para a Rússia como estudante, então isso facilita. Na França eu vim como esposa, né, de um francês que não conhecia a língua, então assim, foi outro processo, outra construção, né, e um contexto de pandemia, então assim, foram muito mais difícil essa transição. E é isso, essa é a minha história, né? Hoje, assim, eu posso dizer que eu tenho três lares. Eu tenho o Brasil como casa de origem, né? Outra minha casa de origem. Tenho a Rússia como minha casa ancestral, espiritual. Eu tenho uma relação muito boa com eles, mesmo depois que eu saí da Rússia, que eu retornei para um trabalho lá. Eu me sentia em casa, então assim, eu tenho uma familiaridade, uma relação muito boa com a Rússia, com os russos e com meus amigos russos. Beijo pra vocês. E a França, eu consegui pacificar, né, essa relação conflituosa inicial que eu havia, porque comecei a descobrir coisas que eu gosto aqui e que acabou, quando eu fui no Brasil como levar minha filha, quando eu retornei, eu falei assim, nossa, estou em casa. Mas é muito mais porque é uma casa que eu estou construindo uma família, estou tendo minha rotina, estou tendo um cotidiano, tenho uma vida que me faz pacificar essa relação e dizer que aqui também é meu lar. Então, basicamente isso, essa minha trajetória, né, como imigrante de 2 países, assim, que eu não esperava parar, né, nem a Rússia nem a França, com 2 experiências diferentes, mas que é uma caminhada que muitas vezes pode ser dolorosa para alguns e muitas vezes pode ser positiva para outros. Então essa é o meu depoimento. Espero que seja um depoimento que inspire vocês também a pacificarem, a organizarem a cabecinha de vocês em relação ao lugar onde vocês estão. E assim, na minha ida ao Brasil também, eu me senti um pouco deslocada, porque existiam coisas que eu vejo que eu não consigo mais me adaptar ou gostar, que eu gostava antes e eu não gosto. E isso é normal, isso acontece com todo mundo, afinal de contas, tudo é um hábito, né? Quando a gente muda de hábito, algumas coisas pra gente acaba se tornando estranhas. E eu tive esses deslocamentos também quando eu fui para o Brasil. Então, eu espero que vocês tenham essa relação também. Acho que vocês acabam me entendendo, né? Quando a gente fala sobre isso. E é isso. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. E... Cláudio, mais uma vez, parabéns pelo projeto. E é isso. Bom, um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Uma coisa que eu esqueci de falar. Uma coisa que hoje tem pacificado muito a questão de não falar a língua materna pra mim. Hoje eu tenho 2 crianças e eu basicamente falo com elas em português. Então isso também tem facilitado e tem pacificado a minha estadia aqui na França, porque claro que eu só falo francês por aqui, então falar em português com os meus filhos tem pacificado essa questão e a saudade da língua materna. E é isso, essa é a minha história. Um beijo pra vocês, tchau, tchau. Uau, que depoimento, hein? Nossa, incrível. Muito obrigado, Ruth, pela sua contribuição ao Rosa dos Ventos. E a todos vocês, até o próximo episódio com novos depoimentos, entrevistas e alguns outros insights. Até lá!